Buenas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jackson Laskoski, eu sou diretor técnico da ConnectStay do SysSquad e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a nova plataforma de proteção de ambientes computacionais que a ConnectStay está lançando, resultado e produto de uma parceria firmada com a Acronis, que é um dos principais fabricantes de soluções para segurança de informação do planeta, certo? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o Connect Protect Cloud e tudo aquilo que ele pode oferecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros e que a gente consegue entregar com uma solução ao mesmo tempo modularizada e integrada e a um custo extremamente interessante, ou seja, extremamente viável a negócios de quaisquer portas e segmentos, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente entender que quando a gente fala em segurança da informação, não importa o quanto uma empresa, evidentemente, invista nessa seara dentro do seu ambiente computacional e nem quais soluções são utilizadas do ponto de vista de segurança física, segurança lógica, backups, antivírus, anti-malwares, enfim, todo esse arsenal que a gente tem hoje em dia, ainda que as empresas invistam nisso, a verdade é que há sempre situações, processos e pessoas que são capazes de burlar todas essas barreiras. Então, nesse sentido, eu acho que fica muito claro, especialmente hoje, 2022, que é inevitável que empresas que não tenham como core business segurança da informação contem com o apoio de outras organizações que são especialistas no assunto. Caso da ConnectStay, por exemplo, certo? Bom, e quem é a ConnectStay? Quem somos nós, não é? Bom, a ConnectStay é uma empresa que está no mercado desde 2007, portanto, estamos completando 15 anos de mercado e nós atuamos em duas grandes searas, que a gente subdivide em três, na verdade. Mas, basicamente, segurança da informação e computação em nuvem / conectividade corporativa. Ou seja, todo o nosso viés é focado em ambientes corporativos, ou seja, para atender empresas de pequeno e médio porte, e temos clientes de todos os segmentos, de todos os tamanhos e espalhados em todo o território nacional e em alguns outros países, certo? Além disso, a gente tem uma vertical que é voltada especificadamente à LGPD, onde nós conseguimos entregar compliance, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto do ponto de vista da infraestrutura de tecnologia, da parte de segurança da informação, quanto do ponto de vista jurídico. Então, percebo, a ConnectStay é muito focada na camada de segurança da informação e de disponibilidade de aplicações, seja em ambientes locais ou ambientes em nuvem, e, portanto, nós temos uma longa expertise nesse campo. Bom, então, isso nos remete aqui ao tema do nosso pequeno vídeo aqui, que é exatamente o Connect Protect Cloud. Como o próprio nome sugere, ok? O Protect Cloud é uma plataforma que a ConnectStay desenvolveu em parceria com a Acronis para poder entregar num único ambiente gerenciável, ou seja, com um painel de gerenciamento em nuvem, mecanismos de proteção independentemente de onde os seus dados estejam. Então não importa se a sua empresa, por exemplo, utiliza servidores e arquivos apenas da sua rede local, não importa se a sua empresa possui uma nuvem privada, melhor dizendo, ou seja, infraestruturas altamente virtualizadas ou clusterizadas na sua rede local, com filiais, por exemplo, ou se você utiliza ambientes em nuvem pública, por exemplo, tem sistemas ou arquivos estão dentro da AWS, da Azure, da Google e quaisquer outros players, pequenos ou grandes. A verdade é que com o Connect Protect Cloud a gente consegue não só proteger todos esses cenários, ok? Como também, obviamente, os dispositivos, aqueles endpoints, os smartphones, os notebooks. Então, independentemente do cenário que a sua empresa se enquadre, das metodologias que utilize, o Connect Protect Cloud consegue proteger quaisquer uma dessas instâncias, quaisquer um destes alvos da grande maioria das ameaças que a gente tem hoje em cibersegurança. E a gente nem precisa correr muito atrás de estatísticas, depois inclusive vocês podem pausar aqui esse vídeo, sugiro que façam. Nós temos aqui algumas delas, algumas das estatísticas aqui bem recentes
ok? A respeito da preocupação que as organizações estão tendo em relação à segurança da informação, ou porque pegaram ransomware, ou porque sabem de alguém que pegou esse tipo de praga virtual, ou porque já foram invadidas, ou porque tiveram danos, porque os vítimas de colaboradores, funcionários mal intencionados que vazaram informações, copiaram informações de forma inadvertida para concorrentes ou afins. Enfim, as preocupações são as mais diversas e a gente sabe que a imensa minoria das empresas é que estão de fato antenadas e com algum tipo de respaldo quando o assunto de segurança da informação. A grande maioria das empresas ou não tem nenhum tipo de aspecto de segurança da informação estabelecido ou possuem uma falsa sensação de segurança, ou seja, tem algo implementado que na prática, se a gente for observar com um pouco mais de atenção, vai ver que não é bem assim, ok? Bom, e o que é o Connect Protect Cloud então? Qual é a resposta da ConnectStay em parceria com a Acronis para entregar para os nossos clientes? Bom, antes de mais nada é importante entender que a principal feature, o principal recurso do Connect Protect Cloud está focado na questão do backup, ou seja, aqui é importante fazer uma ressalva porque backup, ao contrário do que muita gente pensa ainda, não é uma cópia dos teus arquivos, dos teus bancos de dados para segurança caso um vírus ocorra na tua empresa ou um sinistro como o caso de um incêndio aconteça. O backup hoje em dia vai muito além disso, né? Quando a gente fala em backup a gente fala de estratégia, de política de backup. E aí o Connect Protect Cloud entrega uma solução completamente flexível de backup para estações de trabalho, dispositivos de usuários, servidores, ambientes virtualizados, aplicações em nuvem, tudo isso com o que há de mais moderno e seguro, maduro no mundo hoje em dia. Então a gente tem hoje aspectos que vão desde criar rotinas de backup para servidores críticos, passando por disaster recovery, que é basicamente se a tua empresa tem um sinistro grave, como pegar fogo, por exemplo, né? E você precisa startar imediatamente os seus servidores e os seus serviços para continuar mantendo o contato e atendendo os seus clientes. O Protect Cloud é uma solução, uma proteção, uma solução de proteção cibernética unificada, ok? Que vai muito além do backup que eu acabei de colocar anteriormente, que é a feature, o recurso principal, mas está longe de ser o definitivo, certo? O que mais vai então com o Protect Cloud, Jack? Bom, além dos recursos de backup, nós temos aqui entregues na versão mais básica do produto, gerenciamento de proteção de endpoints, de servidores ou workstations ou notebooks ou tablets ou smartphones, incluindo antivírus e anti-malware de nova geração, e outros serviços de automação e de verificação de vulnerabilidades desses dispositivos, certo? Mas vai muito além disso. Então aqui nesse slide, infelizmente a gente não vai adentrar minuciosamente cada um deles, mas a gente tem aqui um conjunto de outros recursos avançados que a gente consegue entregar para os nossos clientes em versões adjacentes à básica, que vai desde inventário de hardware e software, com gestão unificada, passando por toda a parte de filtro do que as pessoas os funcionários podem acessar ou não na internet, independente se eles estão dentro de casa ou em viagem, até situações mais específicas como inventário forense, disaster recovery avançado, conexão remota assistida, avaliação de vulnerabilidades de Zero Day e uma série de outras coisas que são mais específicas e pontualmente nós vamos tratar em vídeos adicionais, ok? Bom, falando mais sobre essa proteção mais elementar, mais básica, que compreende o recurso de backup e os anti-malwares, as ferramentas para evitar que as suas infraestruturas sejam infectadas com pragas virtuais, nós temos dentro do Protect Cloud a proteção de pelo menos 20 tipos de plataformas diferentes num único console. Então,
falando um pouquinho mais de tecniquez, sem entrar muito nessa seara, não importa se a sua empresa utiliza soluções Microsoft, como por exemplo o Windows Server, utiliza Windows nos seus PCs, utiliza servidor de e-mail em Exchange, SQL Server para rodar o seu ERP, Active Directory, Linux Server, ou mesmo Mac, né? Se a sua empresa tem profissionais que trabalham com macOS, possuem iPad, possuem dispositivos Android, se está altamente virtualizada com VMware ou utiliza um banco de dados Oracle. Resumindo, não importa se a sua empresa tem um sistema pequeno e que você quer proteger, garantir backup de fato, proteção além do backup, proteção desse cara, não importa se ele está lá uma aplicação pequena usando um banco de dados livre, como é o caso do Firebird, SQL ou PostgreSQL, ou se é algo bem grande utilizando SAP, por exemplo, com banco de dados HANA, por exemplo. Independentemente do cenário, o Connect Protect Cloud consegue atuar de forma igualmente eficaz. Isso é bem interessante. Em outras palavras, a gente consegue proteger todos os dados em todos os lugares. Quaisquer tipos de infraestruturas, não importa se a gente está falando aqui, repito, de servidores físicos ou virtuais, qualquer tipo de sistema operacional, Windows, Linux, VMware, Mac, Android, qualquer aplicação, né? Não importa se a gente está falando de SharePoint, de SQL Server, de Exchange, em qualquer tipo de armazenamento. Não importa se hoje a sua empresa já tenha uma solução de backup, por exemplo, mais doméstica, ou se não tem nada, se os seus arquivos estão na rede, estão num disco local do servidor, estão na nuvem, não importa, nós conseguimos proteger de forma unificada, centralizada e efetivamente segura, ok? E como é que a gente consegue garantir isso? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né, gente? A gente consegue garantir justamente em função dessa parceria que nós firmamos com a Acronis, que é, sem dúvida nenhuma, uma das fabricantes, se não a maior fabricante ou a mais importante desse segmento no mundo. Todos os nossos backups, os backups dos nossos clientes ficam espalhados de forma criteriosa e estratégica em mais de 26 data centers espalhados pelo mundo, todos eles data centers de grandes players, como é o caso da Google ou da própria Acronis, e todo esse processo é garantido por um fabricante que tem mais de 2 décadas de expertise e know-how no mercado, certo? Aqui a gente vê só algumas das muitas, melhor dizendo, poucas das muitas, portanto, certificações e prêmios que a Acronis ganhou só em 2022. São vários prêmios, várias certificações editadas pela mídia especializada e reconhecidas internacionalmente. Então a gente fica muito seguro em oferecer toda a robustez, toda a inovação da Acronis, com toda a expertise e toda a qualidade de suporte premium da ConnectTI numa solução integrada para poder entregar isso para os nossos clientes de forma absolutamente transparente e efetiva, certo? E aí você pode estar se perguntando, putz, muito legal, mas será que isso é para mim? Será que o meu negócio é aderente a isso? Será que eu consigo pagar uma proteção dessa? Bom, a resposta é sim, com certeza. E não importa a sua capacidade necessariamente de investimento, uma vez que ela trata-se de uma solução completamente flexível e completamente aderente ao seu tamanho, né? Portanto, todo o formato de comercialização do Connect Protect Cloud se dá em função do seu tamanho, das suas necessidades e especificidades, ok? Fique tranquilo em relação a isso, tá? Bom, para saber mais, gente, procure o nosso pessoal. A gente, como eu disse, a gente deve lançar outros vídeos específicos sobre recursos mais avançados, mas de uma maneira geral, acho que ficou bastante clara, espero que tenha ficado, a amplitude da nossa solução, ok? E para tanto a gente tem então alguns dos nossos contatos, vocês estão vendo aí na tela, fone, WhatsApp e o e-mail de agentes comerciais especialistas da solução que certamente vão conseguir tirar suas dúvidas comerciais, fazer orçamentos sem nenhum tipo de compromisso ou lhe ajudar a fazer o dimensionamento do seu cenário, ok? Por fim,
pode dormir tranquilo. Se você tiver o Connect Protect Cloud, a gente garante o seu sono, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até a próxima.